Olá a todos, bem-vindos ao nosso bate-papo sobre transtorno de ansiedade generalizada, também conhecido como TAG. Hoje a gente vai discutir, saber o que é o TAG, nós vamos conhecer os sintomas, causas, tratamentos e as formas de lidar com esse transtorno. E se você tiver perguntas, sinta-se à vontade para deixá-los aqui no comentário, tá, pessoal? Eu estou muito feliz, muito contente de estar começando as nossas sextas-feiras com conhecimento sobre ansiedade. É um grande prazer estar aqui com vocês para abordar um tema tão importante e que afeta tantas pessoas ao redor do mundo, não é mesmo, gente? A ansiedade é uma resposta natural do nosso corpo frente a perigos, situações, estresse, é natural, mas quando essa resposta se torna constante e desproporcional, ela pode evoluir para um transtorno que impacta profundamente a qualidade de vida. Então, é sobre esse transtorno que nós vamos falar hoje. Se você já sofreu desse transtorno, ou sofre, ou algum outro transtorno de ansiedade, podem falar aqui que a gente vai conversando, tá? O transtorno de ansiedade generalizada é um dos transtornos mais comuns da ansiedade. Nós temos a TAS, que é o transtorno de ansiedade social, que nós vamos conversar na sexta-feira que vem. Transtorno de pânico, que nós também vamos fazer uma live sobre transtorno de pânico. Agorafobia, fobia específica, vamos conversar sobre todos os transtornos, um de cada vez, aqui nas nossas sextas-feiras, tá? Então fique ligado, se você já sofreu de transtorno de ansiedade generalizada, comenta aqui, deixa aqui nos comentários, se você conhece alguém, se tem algum familiar, também comenta aqui. Eu quero conhecer você. Já deixa aqui também da onde você me escuta. Se você é daqui, da onde você é, coloca aqui que eu quero te conhecer, tá bom? Então se preparem para uma conversa rica em informações, cheia de dicas práticas, que é o que nós vamos fazer hoje. E não se esqueça, essa é uma troca, viu, gente? Fique à vontade para participar, perguntar, pode enviar perguntas, compartilhar suas experiências. Juntos, nós vamos aprender muito e encontrar maneiras eficazes de enfrentar a ansiedade. Você sabe, né, que eu tenho o compromisso de ajudar você. A minha missão é que você tenha uma boa qualidade de vida, é que você seja feliz. Porque a pessoa que sofre de ansiedade, vocês vão ver os sintomas, ela não consegue ter momento de paz. Porque o transtorno de ansiedade, ele afeta todas as áreas da nossa vida. Vai começando no sono, vai começando no relacionamento, no trabalho, até afetar todas as áreas da vida. Então, é uma pessoa que não consegue ter paz, que não consegue ser feliz e ainda pode vir a ter transtorno depressivo. É muito comum uma pessoa que não fez tratamento do transtorno de ansiedade, ele evoluir para um transtorno depressivo. Então, como vocês estão? Como tá muito frio aí na cidade de vocês? Conta aqui pra mim se aí tá frio. Porque, né, gente, aqui tá um pouquinho frio. Tem cidades aí que não tá muito frio, não. Mas então vamos começar. Então, o que é transtorno de ansiedade generalizada? Conhecido também como TAG. É uma condição caracterizada por preocupação excessiva e persistente. Tá, gente? A TAG, ela é
persistente, é uma preocupação excessiva com diversas situações e eventos da vida cotidiana. Então a pessoa, ela preocupa tudo. Se deu uma dor de cabeça, ela preocupa se tá com câncer. Se tá chovendo, ela preocupa se vai ter uma tempestade. Se tem algum familiar que adoeceu, ela tem medo, preocupa se essa pessoa não vai morrer. Ela preocupa comer, tem medo de não conseguir pagar as contas do mês. Ela preocupa com diversas áreas da vida. Muitas vezes ela preocupa até mesmo com os problemas dos outros. Então é uma preocupação difícil de controlar e pode interferir significativamente nas atividades diárias, tá? Pode interferir e causar prejuízos. Então, preocupações persistentes e excessivas com várias coisas, como eu disse aqui, em diversas áreas da vida. Responsabilidade no trabalho, saúde, finanças, saúde dos membros da família, se vai acontecer uma desgraça, catástrofe, tudo isso. Não consegue controlar, não consegue lidar com os pensamentos, com as preocupações e tem dificuldade de racionalizar sobre as preocupações e relevar. Então, se ela pensa ali, nossa, será que eu tô com câncer? Ela tem dificuldade de racionalizar que, não, eu só tô com uma dor de cabeça, é a primeira vez que eu tenho, mas ela não consegue, tá? Então, é uma pessoa que não consegue se comprometer com nenhuma ação. Por quê? Normalmente a pessoa que sofre com o TAG é uma pessoa que tem medo da vida, é uma pessoa que tem medo de viver, tá? Porque quando ela preocupa, ela evita situações com a qual ela preocupa, então ela não quer enfrentar. E quando a pessoa, ela se envolve ali no medo, na preocupação, e ela não enfrenta aquela preocupação, ela deixa de viver, né? Quando ela evita, ela deixa de viver. Então, como que começa o TAG? Como? Como que ele se dá na nossa vida, gente? Então, um transtorno de ansiedade, ele não vai começar na nossa vida com um único fator. Não vai. Qualquer transtorno mental, ele é multifatorial. É igual um bolo. Pra gente fazer um bolo, a gente precisa da farinha de trigo, a gente precisa de ovos, leite, de tudo para fazer um bolo. A gente não faz um bolo somente com a farinha de trigo ou somente com os ovos. Não. A gente, do mesmo jeito, é o transtorno. O transtorno, qualquer transtorno, ele é multifatorial. Ah, ela sofreu um abuso, sofreu alguma coisa, deu transtorno. Não, ele é multifatorial e é isso que nós vamos conhecer agora. Porque as pessoas, elas ficam se dando diagnóstico, ou vê a outra pessoa com um problema, ah, deve ser isso, ah, deve ser aquilo. A gente não pode ficar diagnosticando pessoas e nem diagnosticando nós mesmos, tá? Então, nós somos geneticamente programados para nos preocuparmos. Então, pessoas com TAG, elas tendem a seguir sempre essa máxima e pensar sempre à frente, antever perigos e ameaças, possibilidades, tentativa, ela tenta evitar o perigo, por isso que ela evita. Então, da onde que surgiu essa programação, né, para preocupar? Lá dos nossos ancestrais, lá dos homens das cavernas, quando eles tinham que preocupar, né? Eles tinham que pensar ali uma forma, e se eu ir por esse caminho, pode acontecer isso, se eu comer essa planta, ela pode me matar. Então, eles tinham que prever situações negativas, então eles tinham que preocupar. Então, nós temos uma herança, né, evolutiva dos nossos ancestrais, essa preocupação, tá? Outro fator também que pode ajudar a desenvolver é a genética. O que é essa genética? É histórico familiar. Se tem um familiar, se na nossa casa tem alguém com transtorno, também podemos, né? Pode aumentar o risco. Agora, pessoas com
personalidade, com traços de personalidade negativos também podem. Por exemplo, um indivíduo que já tudo para ele é negativo, ele é pessimista, tudo para ele nada vai dar certo, não tem jeito. Essas pessoas também, com essa personalidade negativa, têm grande chance de ter o transtorno de ansiedade generalizada. Pessoas com inibição comportamental. O que é isso? É um traço de pessoas, né, caracterizada por uma tendência de reagir sempre com cautela, sempre com medo, retraída diante de situações novas. Isso também é um fator de risco para a pessoa, né? Ela pode desenvolver o TAG. Então, pessoas com afetividade negativa são mais propensas a vivenciar sentimentos como ansiedade, tristeza, irritação, culpa. Então, pessoas com essa afetividade negativa, ela tem uma resposta emocional muito intensa. Há situações de estresse e elas também são propensas a interpretar os eventos cotidianos de forma negativa. Então vai chover, vai vir tempestade, tá chovendo. Tá ruim quando tá chovendo, tá ruim quando tá frio, quando tá calor. A pessoa só vê tudo negativo. Tudo pra ela é ruim, tudo tá difícil. Né? Então, pessoas que já têm esse comportamento, essa personalidade, elas têm grandes chances de desenvolver o transtorno de ansiedade generalizada, tá? Outra coisa também que pode desenvolver esse transtorno é a experiência de vida. Por exemplo, pessoas que tiveram eventos traumáticos ou estressantes, pessoas que tiveram, adultos que tiveram pais muito protetores, super protetores, experiências, né, de abuso. Esses tipos de experiência também pode desencadear, mas é tudo, né, gente, um fator. É tudo que eu tô falando aqui, o ambiente, a personalidade, a experiência de vida. Crianças que passaram por traumas e aumentaram a insegurança também. Às vezes uma responsabilidade na vida adulta que acabou levando a preocupação intensa, agravante sensação de responsabilidade também pode levar a extremos. Então, olha só como que a pessoa com TAG funciona. Ela tem uma necessidade de controle, ela tem que controlar tudo. Ela tem que prever perigos. Se ela vai sair, choveu, nossa, se der uma tempestade. Então, ela tá sempre com o pensamento no futuro. Ela tem que prever. Nossa, não vou sair porque começou a chover e se der uma tempestade. Então, a pessoa chega a ter pensamentos catastróficos, sabe? Então, quando acontecem esses eventos climáticos no mundo, a pessoa que sofre com TAG, ela tende a preocupação piorar ainda mais. Outra coisa que uma pessoa com TAG tem dificuldade de tolerar incerteza. Ela quer ter certeza sobre tudo, por isso que a pessoa quer controlar. Ela não consegue tolerar as incertezas na vida. E aí eu faço uma pergunta para vocês. Nós temos certezas de quê? A única certeza que nós temos, que a gente pode afirmar é que um dia todos nós morreremos. Todos nós, né? Todos nós. A hora de todo mundo vai chegar. Então, essa é a única certeza, é a única coisa que nós podemos afirmar, não é mesmo? Pessoas também que sofrem com TAG, ela quer evitar emoções negativas a qualquer custo. Ela quer evitar ficar triste, ela quer evitar angústia, ela não sabe lidar com as próprias emoções, não aceita as próprias emoções. Então, gente, olha pra você ver por que a pessoa tá aí, né, sofrendo. E normalmente, pessoas que sofrem com transtorno de ansiedade generalizada, ela passa décadas com esse transtorno, com essa preocupação e não busca ajuda, porque ela acha que é normal preocupar, é normal. E aí, ela vive sem paz, porque é uma pessoa que está sempre preocupada, uma pessoa que está sempre avaliando, né, questões catastróficas. Como que uma pessoa dessa vai conseguir viver em paz, ser feliz?
Então, por que a ansiedade se mantém? Por que essa ansiedade por que é generalizada? Porque é tudo, não é algo específico, como o transtorno, por exemplo, de uma fobia específica. Ela tem medo de avião, medo de andar de elevador. Não, o transtorno de ansiedade generalizada, ela tem medo, né? É uma ansiedade com tudo, ela é generalizada. Entendeu, gente? Então, por que essa ansiedade se mantém? Porque a pessoa que sofre com TAG, ela tem medo de assumir riscos, da imprevisibilidade da vida. Então, ela deixa de fazer as coisas, ela vai só deixando de viver cada vez mais, porque ela não pode controlar a situação. Então, o controle para a pessoa que sofre, ela tenta controlar, porque é como se fosse uma forma dela evitar riscos, de evitar catástrofes e danos na vida dela. Então ela sente um alívio, mas aí ela reforça o ciclo do medo. Então, por exemplo, vamos supor que começou a chover. Tá uma chuva leve, mas na cabeça dela aquela chuva pode virar uma tempestade. Então ela deixa de ir a uma festa, ela deixa de ir a um compromisso, ela deixa de sair. Por quê? Porque na cabeça dela pode ter uma catástrofe, pode ter uma tempestade, pode dar uma enchente, e aí ela deixa de ir. Por quê? Porque ela não quer assumir um risco. Aí dá o alívio e ela fica em casa. Mas quando ela fica em casa, ela se fecha no ciclo da ansiedade. Aí ela não enfrenta as situações. Aí cada vez mais, o que essa pessoa vai fazer? Ela vai deixar de evitar, de enfrentar, né? Ela vai deixar de enfrentar as situações que causam ansiedade na vida dela. Então, por isso que é uma pessoa que tem medo da vida. É uma pessoa que tem medo de viver. Tem medo de enfrentar situações, tá? Então é muito sério, é um dos transtornos de ansiedade mais difíceis de serem tratados. E pessoas que não tratam esse transtorno têm grandes chances de terem depressão, né? O transtorno depressivo, ok? Outra coisa também, né, que faz com que a ansiedade continue, que faz com que a ansiedade se mantenha, porque ela vê os problemas como ameaça, ela tem uma falta de confiança própria, na própria capacidade de solucionar problema. Ela acha que ela não vai conseguir solucionar problema, por isso que ela não enfrenta, não vou não, porque se chover eu não vou conseguir enfrentar, se der uma enchente eu não vou conseguir resolver esse problema. Então ela se sente constantemente frustrada com a solução dos problemas, ela se sente constantemente frustrada por não ter conseguido enfrentar aquele problema, e ela tem uma expectativa negativa sobre o resultado da solução do problema. Então ela sempre acha que vai acontecer algo ruim, algo horrível. E a preocupação acaba se tornando uma estratégia para ela. Então ela pensa assim, nossa, eu tenho que preocupar, porque se eu não preocupar, algo ruim vai acontecer. Então olha só como que é aquela herança lá do passado, né? Para ela, a preocupação é uma forma de diminuir, de aliviar a ansiedade. Então ela precisa se preocupar para ela não ter nenhum problema no futuro, né? Então, a pessoa com TAG, ela tem uma lupa que faz com que ela veja situações exageradas, ela vê situações excessivas, ela vê ameaça em tudo. É como se ela tivesse uma lupa na vida. Então, ela tem um falso controle, né? Uma falsa sensação de controle, uma falsa sensação de certeza. Não, eu vou ficar em casa, porque ficando em casa eu tenho certeza que nada de ruim vai acontecer. Então é uma falsa sensação, porque coisas ruins acontecem às vezes até mesmo na nossa casa. Então ela precisa da preocupação. É como se a preocupação fosse uma droga. Do mesmo jeito que a pessoa que tem um vício da bebida, ela precisa da bebida. A pessoa precisa da droga. E a pessoa com TAG, ela precisa da preocupação para aliviar a dor. E o TAG, ele reforça duas crenças na pessoa. Duas crenças. Que é, eu posso me livrar do desconforto se me preocupar. Então ela tem essa crença. Eu vou ficar aliviada, a ansiedade vai ficar tranquila se eu me preocupar. É uma falsa crença, né? Que
que faz com que a pessoa sofra, uma crença negativa. E outra crença: emoções negativas não podem ser toleradas. Então são duas crenças que limitam a vida da pessoa, né? Que eu preciso me preocupar e emoções negativas não podem ser toleradas. Então é uma pessoa que dificilmente, né, se não buscar ajuda, ela vai conseguir sair desse ciclo de ansiedade sozinha. Tá dando pra entender, gente? Quem tiver dúvidas, pode deixar aqui. Tô muito feliz com a presença de vocês nessa sexta-feira, 21 de junho. Então, quais são os sintomas do TAG, desse transtorno, né? Ansiedade e preocupação excessiva ocorrendo na maioria dos dias, tá? Por pelo menos 6 meses. Então a pessoa, ela precisa estar mais ou menos 6 meses com essa preocupação por quase todos os dias para ser considerado um transtorno. Se a pessoa só tem preocupação de vez em quando, ou só tem preocupação quando ela está diante de algum evento, por exemplo, para fazer uma prova, vai tentar tirar carteira, aí não é o TAG, tá? Mas é importante que se a pessoa, ela não fizer um tratamento, essa preocupação que ela tem só em eventos, né, atípicos da vida, se ela não aprender a lidar, pode vir também a desenvolver um transtorno, tá? Então, mas para ser o TAG, não é só preocupação, ele precisa estar associado pelo menos a 3 sintomas. O que é? Inquietação. A pessoa sente uma inquietação. Ela fica sempre com aquela sensação de que tá no limite ou com os nervos à flor da pele. Ela sente fadiga, um cansaço, ela dorme e não descansa, um cansaço extremo, sem nenhuma razão. Às vezes ela passou o dia descansando, mas ela continua sentindo cansaço, continua sentindo essa fadiga. Outro sintoma que é dificuldade de concentração. Ela tem problemas de focar em tarefas diárias. Ou às vezes ela tem uma sensação de branco na mente. Não me deu um branco aqui agora. Ela fica irritada, tá? Ela tem reações exacerbadas a pequenos problemas. Coisa pequenininha se torna gigante, porque ela tá com aquela sensação à flor da pele, né? Ela sente tensão muscular, dores e tensões no corpo sem nenhuma causa física. Ela tem também problemas de sono. A pessoa com TAG, ela tem problemas de sono, tá? Ela não consegue pegar no sono rápido, a pessoa com TAG, ou quando ela dorme, ela acorda, viu, gente? Então, ela tem dificuldade de adormecer, ela tem dificuldade de manter, né, o sono. Alguém aí tá sofrendo, gente? Boa noite para quem tá chegando aí. Alguém aí tá com dificuldade de manter o sono? Tem alguém aí com dificuldade de controlar essa preocupação, de controlar esses pensamentos? Me conta aqui, tá? Então, ó, tremores, contrações, abalos, dores musculares, nervosismo, irritabilidade, às vezes associado à tensão muscular, tá, gente? Tem também sintomas somáticos, tem pessoas que têm sudorese, às vezes ela não fez nada e ela tá ali suando, toda suada. Tem gente que tem náusea, diarreia, a síndrome do intestino irritável também, tá? Pode estar dando cefaleia. Eu fico o dia todo tentando deixar a casa em ordem e não consigo. Se tiver que sair, às vezes não saio, porque a casa não está em ordem. Tá vendo, gente? E ela fica o dia todo aí tentando lidar, né? Tem insônia, palpitações, exatamente. A TAG também pode causar tudo isso, tá? E outra coisa também, que esses sintomas causam um sofrimento clinicamente significativo, traz um sofrimento ou um prejuízo no funcionamento social. Olha só, essa eu não sei como é que é o nome, ela tá trazendo um sofrimento. Por quê? Porque
porque ela precisa sair de casa, ou ela quer sair de casa, mas ela primeiro precisa arrumar toda a casa, deixar em ordem, ela não consegue. Aí ela não sai porque não conseguiu terminar de cuidar da casa. Então isso causa um sofrimento na pessoa. E Lília, que bom. E às vezes esse sofrimento ele vai se perpetuando, ele vai passando dias e mais dias. Por isso que é muito importante tratar, porque quando a gente não trata, a maior comorbidade com o TAG é o transtorno depressivo. A pessoa tem grandes chances, tá? E uma coisa, gente, como que é o pensamento de uma pessoa que sofre com TAG, gente? A pessoa ela tem preocupações com a saúde. Sempre o e se. A pessoa que sofre com TAG é sempre e se eu estiver doente e não souber. E se essa dor de cabeça pode ser um sinal de algo sério. Então, às vezes, ela tem pensamentos com medos, segurança, relação ao futuro. E se algo de ruim acontecer comigo, com minha família? E se eu perder meu emprego e não conseguir pagar as contas? Então ela tem preocupações com o trabalho. E se eu falhar nessa tarefa? Todo mundo vai perceber que eu não sou bom o suficiente. Então ela sofre também com os outros, ansiedade social. E se eu disser algo errado e as pessoas rirem de mim? As pessoas devem achar que sou estranho. Então ela tem também ruminação com o passado. O que é ruminação? Fica ali ruminando aquele pensamento. Eu deveria ter feito isso diferente. Foi tudo culpa minha. Pois é, olha só a Lília. Uma dor, já imagino tudo, sempre que é uma coisa pior. Exatamente. Aí vem também pensamento catastrófico. Se eu não resolver isso agora, tudo vai piorar. Qualquer pequeno erro pode levar a um desastre. Olha só, gente. Tem pensamentos também perfeccionistas. Tudo deve ser perfeito. Caso contrário, será um fracasso. Eu não posso cometer erros. Esse é um pensamento comum da pessoa com TAG. E também ela tem preocupações com finanças. E se eu não tiver dinheiro suficiente para pagar as contas? Meu planejamento financeiro pode não ser suficiente para o futuro. E muitas vezes, essa pessoa que carrega esses pensamentos, às vezes ela está com um emprego garantido, ela às vezes tem reserva financeira, ela fez check-up, ela tá vendo que a saúde tá boa, mas mesmo assim, ela cria esses pensamentos. E outra coisa que a pessoa com TAG cria para a vida, que é umas regras. Ela cria uma regra para ela conseguir lidar. Então ela cria uma regra assim. Muitas vezes, gente, essas regras a pessoa nem percebe que tem. Aí ela cria assim: preciso ter certeza absoluta, porque é muito arriscado confiar nas probabilidades. Elas podem acontecer mesmo que seja improvável. Outra regra: há perigo em toda volta. Ela acha que em todo lugar tem perigo. Outra regra: preciso ter controle. Tem que ter controle. Preciso evitar desconforto emocional. Não consigo viver no momento presente, porque ela está sempre ruminando o passado ou preocupada com o futuro. E preciso evitar as coisas que me deixam ansioso. Então, o que deixa? Não sair de casa, não ir na entrevista, não ir naquele lugar. Ela evita. Por quê? Por causa dessas regras, desses pensamentos. E também crença. Ela tem umas crenças muito negativas. O mundo é perigoso, imprevisível. Eu não sou capaz de lidar com imprevistos. Emoções negativas são intoleráveis. Se eu não me preocupar, então poderei me livrar do desconforto. Então, o TAG, esse transtorno, ele pode levar a pessoa, a fumar mais, a beber excessivamente, a usar drogas, a comer descontroladamente, perder sono, viu, gente? E a maior parte das pessoas que se preocupa, ela evita fazer as coisas que precisa fazer. Por isso que se você aí que tá agora nesse momento me assistindo, deve fazer essa pergunta: o que eu tô evitando?
você pode estar evitando ter contato com pessoas, de fazer o seu trabalho. Aí procrastina, a pessoa passa a ser procrastinadora. Por quê? Porque ela passa a evitar coisas que vai aumentar a ansiedade. Ela evita de fazer ligações importantes, de buscar novas oportunidades no trabalho ou na própria vida pessoal. Ela evita de aprender novas habilidades, de se reeducar. Por quê? Porque a preocupação paralisa. Então, as pessoas com TAG, elas tendem a esperar muito para buscar ajuda. Elas desprezam a sua própria condição como se tratasse de uma preocupação cotidiana, como todo mundo tem. Todo mundo tem. Então, só quando elas procuram ajuda é que elas vão ver. Nossa, eu estava sofrendo disso há décadas e eu nem sabia. Durante anos eu passei por isso e eu nem sabia que tinha tratamento, que isso era normal na minha cabeça. Olha só, a Lília. Eu moro num condomínio. Quando desço, acho que todos estão falando de mim. Então, gente, olha como é que isso é sério, gente. Olha como é que isso é sério. Então, ela sempre tá pensando ali, né, que tem gente falando dela. E aí, ela evita descer, né? Provavelmente, Lília, você deve evitar descer, né? Porque você não quer que as pessoas fiquem falando de você. Olha só. Mas o TAG, gente, ele é uma preocupação generalizada. Na semana que vem, que nós vamos ver o transtorno de ansiedade social, que a gente vai ver também que tem tudo a ver com uma avaliação negativa dos outros. Então, fica ligado aí para você né? Quanto mais vocês souberem, melhor para você, tá? E o diagnóstico do TAG, ele pode ser feito tanto com um psicólogo, tanto por um psiquiatra. Tá, gente? Os dois profissionais, eles podem fazer o diagnóstico e o tratamento, ok? O tratamento para quem sofre de transtorno, se é um transtorno, se está trazendo um sofrimento clinicamente significativo na sua vida, se está trazendo um prejuízo, sozinho não tem como você lidar, mas eu vou dar algumas orientações para você já começar a aplicar na sua vida, tá? Vou começar. Mas o primeiro passo é terapia, gente. A terapia, ela vai ajudar a identificar e modificar esses padrões de pensamentos negativos, vai te ajudar a questionar, a encontrar, peraí. Então, é muito importante. Em alguns casos, pouquíssimos casos, a medicação pode ser essencial, tá, gente? Mas é preciso fazer uma avaliação. Mas eu sempre defendo que a ansiedade com mudança comportamental é possível de ser tratada, se você tiver com muita vontade e se esforçar, tá bom? Então, tenha sempre em mente uma coisa se você sofre com ansiedade. Ação é diferente de preocupação. Então, muitas vezes, a preocupação paralisa, nos deixa de agir. Então, o ideal é você não se preocupar, agir. Mas a pessoa, ela não sabe como fazer isso, né? Por isso que a terapia, ela é importante, tá? Então, o que você pode fazer? Você pode se perguntar assim, você vai desafiar as suas preocupações. Aí você vai perguntar assim pra você, será que essa preocupação vai me ajudar mesmo? E se fosse um amigo meu que tivesse sofrendo com essa preocupação, o que eu falaria para esse amigo? Outra coisa que você pode se perguntar, como eu poderia lidar com a preocupação se ela ocorresse? Se realmente o que eu tô preocupado, eu tô preocupado com uma tempestade, como que eu posso fazer para lidar com isso, né? Quais são algumas boas razões para que eu não precise da preocupação para que tudo funcione? Tá vendo, gente? Então a gente vai se questionando. Quantas vezes eu me enganei no passado ao me preocupar? Gente, quantas vezes a sua preocupação realmente aconteceu? Quantas vezes? Né? E aí? Quantas coisas que você preocupou no passado e hoje não preocupa mais? Então é preciso questionar essa preocupação, tá? E como que eu vou lidar com o TAG no dia a dia? O que eu vou fazer no meu dia a dia para conseguir lidar com esse TAG? Então eu preciso de estratégias de enfrentamento. Então eu vou buscar técnicas como atenção plena,
aceitação, aceitar que você sofre com ansiedade, isso pode te ajudar a lidar com a ansiedade. Também ter uma rede de apoio. Por quê? Tem familiar que fala, isso é frescura, isso, não, que bobeira, é só você descer, você tá com medo à toa, né? Então, ter uma rede de apoio que te oferte um conforto, né? Um entendimento, entender o que você tá passando, que não é frescura sua, que é um transtorno, é ansiedade. O Miron falou assim, pessoal, todo problema tem que ser resolvido na fonte, na hora certa, no lugar certo, com a pessoa certa. Ansiedade é um problema sério. Tem que buscar Deus e um tratamento psicológico. Exatamente, Miron, é sério. Então, se a gente tem um familiar que não entende, gente, fica mais difícil. E quando esse familiar não entende, a gente procura o profissional e esse profissional ele vai conversar com esse familiar para explicar que realmente é um transtorno que precisa de tratamento, tá, gente? Outra coisa, gente, autocuidado. Eu sempre falo essa frase, o autocuidado ele é a chave para você ter uma saúde mental equilibrada, para você conseguir aliviar a ansiedade. Autocuidado. Toda segunda-feira, 6h55 da manhã, tem uma pílula semanal de autocuidado. Eu faço café com cuidado justamente porque... Qual que é meu objetivo aqui de ajudar vocês? Nas sextas-feiras nós vamos entender sobre o transtorno e nas segundas nós vamos ter práticas de autocuidado para aliviar a ansiedade. Então eu tô aqui para ajudar vocês, tá? Técnicas de relaxamento, meditação. Tem gente que fala assim, nossa, Deus me livre, eu não consigo ler um livro. Mas é esforço, é preciso esforçar. Se você quer viver em paz, quer se libertar, porque a ansiedade não vai acabar, porque ela é uma emoção natural, mas você pode viver em paz, você pode viver tranquilo, você pode ter uma vida muito feliz, mas com ansiedade isso é impossível, né, gente? Sem tratamento. Eu rezo muito, disse o Miron, sou bem equilibrado, mas tomo todos os dias o meu Pondera de 10mg. Que bom, Miron, que você está conseguindo se manter equilibrado, se manter saudável. Isso é muito importante, tá? E, por último, mudanças no estilo de vida. Gente, se você está sofrendo com ansiedade, é porque o seu estilo de vida não tá legal. A sua vida, o seu corpo tá falando assim pra você, dá seu jeito. Vão mudar porque o seu estilo de vida está trazendo prejuízo para sua vida. Está te adoecendo. Então, é hora de mudar. Mas eu não consigo. Mas eu já tentei. Eu já fiz de tudo para mudar. É porque não fez com a estratégia certa. Porque não fez do jeito certo, tá? Gente, eu sei que não é fácil. Não é fácil. Manter uma alimentação equilibrada, praticar exercícios físicos regularmente, não é fácil, gente. Manter sono. Em 2017, eu tive um diagnóstico. A síndrome do intestino irritável. Por quê? Ansiedade. Eu tive que dar um jeito na vida em 2017. Eu tive que dar um jeito, gente. O médico falou pra mim, dá tempo de você não ficar dependendo de medicação. Dá tempo. E então, eu fui pra luta. Fui mudar meu estilo de vida. Eu emagreci 14 quilos. Eu comecei a tomar remédio pra pressão, não tomo mais. Mas de vez em quando, ainda quando eu preocupo, que nem semana passada e essa, eu tive minha pressão alterada. Hoje, que ela voltou ao normal. Mas eu tenho que tomar cuidado, porque se eu preocupo muito, se eu não faço as estratégias que eu ensino, a minha pressão vai lá nas alturas, tá? Eu tive que dar um jeito. Então hoje eu tava até pensando, né? Um frio e eu piloto. Eu ando de moto. E aí eu fui pra academia, 5h50 da manhã. Num frio
frio do cão. E aí, eu olhei lá para esse passado e eu fiquei pensando, gente, quem diria que a Ana lá de 2017 olharia, né, acreditaria que eu iria para academia num frio de moto 6 horas da manhã. E eu vou falar isso para você. Às vezes hoje você tá aí, você não consegue ver agora o que você é capaz. Você não consegue ver agora a força que você tem. Mas você tem. Porque se tem uma coisa que desde a minha adolescência eu pensava assim, se tem alguém que consegue fazer isso, eu também consigo. Eu não acredito que Deus deu uma capacidade maior para uma pessoa do que para mim. O que nos diferencia é boa noite, é a força de vontade. Olha, o Miron falou, eu não dou chance para forças negativas, nem para força do mal. Então, o pensamento veio, nós precisamos cuidar desse pensamento. Então, se você está aí sofrendo com ansiedade, você pode sim conseguir. Mas, às vezes, vai precisar de uma ajuda profissional. Eu também tô em outro lugar. Ô, Ângela, tô numa outra instituição agora também, eu tô amando. Mas sinto muita falta. Gente, chegamos no finalzinho do nosso bate-papo sobre transtorno de ansiedade generalizada. Eu quero agradecer imensamente a todos vocês que participaram, que compartilharam suas experiências. Olha, o Edmilson tá aqui também. Que bom ter você aqui. Boa noite. Foi um prazer conversar com vocês sobre esse tema. Eu espero muito que tudo que eu compartilhei aqui tenha ajudado vocês, tenha esclarecido. Vou lembrar que a ansiedade, ela é normal na nossa vida, mas quando se torna excessiva e incontrolável, é fundamental buscar ajuda. Então não há problema em pedir ajuda. Isso é sinal de força, de coragem, de reconhecer que você é coragem de ser imperfeito. É coragem. Não, eu sou imperfeito. Eu não tenho que ser forte, eu não tenho que ser aquela pessoa de ferro. Você não é de ferro, você não é máquina, você não é robô. Aprendam isso, gente. Nós não somos máquinas. Se a gente não parar, o transtorno vai parar. A doença vai parar. Porque nós temos que parar. Então, cuida da sua saúde mental. Antes tarde do que nunca, viu, Edmil? Você falou que chegou atrasado. A sua saúde mental é tão importante quanto a sua saúde física. Se você não cuidar de você, quem vai cuidar? Se você não estiver bem com você, como que você vai cuidar dos seus filhos, da sua esposa, do seu esposo, do seu marido, da sua mãe, do seu pai? Como que você vai cuidar dos outros se você não está bem? Cuidar da saúde mental ajuda a gente a lidar com o estresse do dia a dia. Promove bem-estar, promove alegria de viver. A gente se torna uma pessoa feliz. E é tão bom conviver com quem é feliz. Ai, Ângela, que bom que você gosta. Que bom. Então, continue se informando. Continue se cuidando. Não desista de você. Não desista jamais de você. Lembra, as pessoas podem te decepcionar. As pessoas podem te abandonar. As pessoas podem te frustrar, mas você é a única pessoa que não vai te abandonar. Você é a única pessoa, a única companhia que nunca vai te deixar sozinha. Então você é importante, você é especial, você é uma pessoa maravilhosa. Reconheça isso. Reconheça a sua luz que há dentro de você. A nossa luz brilha quando a gente tá com amor dentro de nós. O nosso potinho, eu sempre falo que todos nós temos um potinho de amor dentro de nós. E quando eu cuido de mim, eu alimento o amor dentro de mim. E quando eu tenho amor no meu potinho,
eu tenho amor para dar para o outro, eu tenho amor para compartilhar. Mas quando o meu potinho tá vazio, como que eu vou compartilhar amor com o outro? Como que eu vou compartilhar se o meu potinho tá vazio? A gente só dá aquilo que a gente tem. Se eu não tenho, eu vou dar como? Como que eu vou amar? Como? Então, se ame, se cuide, seja empolgado com a sua vida, seja empolgado com tudo. Seja feliz. Ser feliz é uma escolha. Quando você acorda de manhã, você escolhe. Cuida de você. O autocuidado vai te deixar feliz. O Edi, sempre top, que bom. O Miron, live, nota 10. Abençoado final de semana. Isso, Miron. Gente, olha, não deixa que essa live, que essas palavras morram quando a gente desligar. Leve essas palavras para o seu fim de semana, para a sua vida. Tire um momentinho no sábado, amanhã, no domingo para você. Se conecte com você. E volta aqui para me contar como que foi. E segunda-feira, 6h55, nós vamos falar como ter mais autoconfiança. Você confia em você? E aí, como? Confiar na gente mesmo. Então, mais uma vez, muito obrigada pela sua participação. Foi maravilhoso ter todos vocês aqui. Isso, Ângela, leva para sua vida, para sua família, para sua casa. E, gente, que Deus abençoe vocês, todos vocês. Cuidar da nossa mente é um ato de amor próprio. Desejo muita paz, muita saúde e muita serenidade. Tenham uma excelente noite e eu vou pedir para vocês, aperta aqui o aviãozinho e manda essa live para aquelas pessoas que também estão precisando de encher o potinho de amor. Grande beijo, excelente fim de semana para todos. Tchau, gente!